Olá, muito boa tarde. Mesmo em circunstâncias únicas na história, esta é uma semana muito especial para os cristãos. A história de Jesus é recordada nestes dias e é celebrado o mistério de uma morte numa cruz que é geradora de vida. Dias e acontecimentos com sentido único em cada ano que o Padre Alberto Gomes, pároco em Lisboa, nos vai agora apresentar. Padre Alberto, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por estar connosco neste início de Semana Santa. Dizemos que é a Semana Maior porquê? Porque nela se concentra ou culmina tudo aquilo que é a celebração da fé. O centro da nossa celebração da fé, que é a Páscoa, que nós vamos celebrar no domingo de Páscoa, mas que começa a ser celebrado ao cair da tarde de Quinta-feira Santa, e que se prolonga durante esses 3 dias, naquilo que se chama o Tríduo Pascal, mas que leva o centro da nossa fé. A partir daqui é que surge a celebração dominical, todas as festas, tudo aquilo mais que celebramos parte deste núcleo. Até a calendarização das próprias festas, não é? Exatamente. Até este ano, com esta questão peculiar da pandemia, a Santa Sé fez a questão de relembrar que a data da Páscoa não pode ser alterada. É aquela data. Isto tem a ver com toda uma tradição judaica que celebrava a Páscoa no 14 de Nisan e, portanto, ali à volta desta data fixou-se a Páscoa. Não é a mesma os cristãos orientais celebram, às vezes coincide na mesma data, outras vezes não, mas há este domingo que vai se alterando de acordo com as luas, que é algo importante e tem a ver também com o equinócio. Bem, mas este domingo acaba por ser que está fixado, alterando-se de ano para ano, mas é aqui que celebramos a Páscoa. Já referiu esse decreto do Vaticano que deixa orientações para as celebrações deste ano, que a própria Conferência Episcopal também depois recordou, aplicando-as aqui a Portugal. Que alterações são introduzidas de maior? Uma delas é algo que tem a ver com a missa crismal, uma missa que se celebra Quinta-feira Santa de manhã, ainda Quaresma, em que os padres são convidados a renovar os seus compromissos sacerdotais, mas aquilo que é o centro dessa celebração é a consagração do óleo do crisma e a bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos. Esta, sim, pode ser transferida, e a Santa Sé deu indicações nesse sentido, que se transferisse por uma data que possa ser segura. Algumas dioceses já fixaram a data, outras esperam que as coisas acalmem para poderem ter alguma segurança ao fixar a data. Depois, o Tríduo Pascal mantém-se, embora que, e depois está a depender de vários países, conforme está a pandemia, alguns já se podem reunir, ou pelo menos reunir grupos maiores, outros não, e então o que a Santa Sé determina, sempre que seja possível, que nas igrejas catedrais e nas paroquiais os padres que estão ligados àquela paróquia possam reunir-se para celebrar os vários momentos do Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, no final do dia, no início do Tríduo Pascal, a missa da Ceia do Senhor, em que se omite o lava-pés e a transladação do Santíssimo Sacramento. Depois, em Sexta-feira Santa, celebrar a Paixão do Senhor. Com certeza que a adoração da cruz será feita apenas com um gesto de veneração e não com o tradicional beijo da cruz, e com um convite a incluir uma oração específica na oração universal sobre os doentes, os cuidadores, todos aqueles que estão implicados no combate a esta pandemia. A Vigília Pascal suprime-se a bênção do fogo à porta da igreja, mas depois fazendo dentro da simplicidade do possível, e também se suprime o batismo de adultos, que é tradicional desta noite. No fundo, são estas as adaptações que se fazem aos ritos, celebrando dentro daquilo que seja possível, porque a situação de celebração vai ser muito diferente conforme os países estejam no seu combate à pandemia e aquilo que as autoridades
sanitárias possam permitir. E claro que a ausência da Assembleia de participantes será o fator maior, que já está marcado também estes dias. Exatamente. Está a acontecer aí uma redescoberta também da celebração, de criar formas de aproximação a todas as pessoas. É assim, neste momento, eu penso que todos nós redescobrimos ou descobrimos a capacidade que nós temos de também chegar aos outros, aos nossos paroquianos, através dos meios das novas tecnologias, que às vezes quase que ralhamos com as pessoas porque perdem muito tempo na internet e agora quase que pedimos estejam atentos à internet, porque é assim que nós conseguimos chegar a vós. Eu tenho, desde o início da Quaresma, portanto deixei de celebrar a missa com a igreja aberta no dia 14, salvo erro, 13, 14 de... 14, porque 13 ainda celebrei, 14 de março, e tenho celebrado sempre a missa pela internet, pelo Facebook da paróquia, e feito outros momentos celebrativos, como a Via Sacra, ao longo desta Quaresma, e as pessoas têm-se reunido também de outras formas, através do Zoom, São ferramentas, de facto, de ferramentas de Skype ferramentas que permitem que estejam ligadas, não é? Têm-se reunido a rezar o terço, a meditar algum texto, algum tema, e tem sido uma forma de descobrir o estar junto das pessoas. Com certeza que nesta semana convidamos as pessoas a acompanhar-nos nestes momentos celebrativos, mas eles precisam também de um momento vivo na família. E por isso temos tido a sorte também de termos tido a partilha da Conferência Episcopal Italiana nos elementos preparatórios que têm ajudado em cada domingo as pessoas, as famílias, a poderem ter um momento de celebração destes momentos. Isso são materiais que são disponibilizados pela internet e que nos ajudam, e que estão traduzidos em português, embora seja da Conferência Episcopal Italiana. O Secretariado Nacional da Liturgia vai disponibilizando esses materiais. Vai disponibilizando e ajudam-nos e podem ajudar as famílias a viver estes momentos. Digo-te só mais uma coisa, Paulo. Há pessoas que têm-me contactado pelo telefone e dizem: Senhor Padre, tenho tantas saudades de ir à igreja, de receber o Senhor. E por isso eu acho que também as pessoas vão valorizar, e todos nós vamos valorizar. Eu sinto uma tristeza profunda de não ter uma assembleia para celebrar, mas as pessoas também vão valorizar, ou melhor, uma assembleia presente, claro, porque tem as pessoas que nos acompanham pela internet, mas as pessoas vão revalorizar o encontro celebrativo, a celebração da fé. Essa dimensão comunitária. E nós já voltaremos à Semana Santa, mas antes gostava de lhe perguntar ainda sobre também a valorização da missa na televisão, que tanto caracterizou e caracteriza, nomeadamente a RTP, mas a RTP desde os seus inícios, e pergunto-lhe porque acontece a partir da sua paróquia, em muitos domingos. Sim. Também nestes últimos... Nestes últimos domingos, depois de durante vários anos seguidos ter sido lá da paróquia, agora neste momento estamos. É muito importante porque é uma forma das pessoas terem uma ligação a uma comunidade concreta. Eu conto-vos uma história que descobri há uns meses. Um venezuelano, um rapaz, filho de portugueses, que estava na Venezuela e que pensava entrar no seminário, entrou no seminário e pensava vir para Portugal. E ele andou anos, 2, 3 anos, a levantar-se de madrugada para acompanhar a missa na RTP, para aprender a falar português e celebrar a fé em português. E ele agora está cá no seminário, num dos seminários de Lisboa, de uma diocese, penso que é a diocese de Aveiro, mas este rapaz, isto dá-nos a perceber o que é a importância da presença, da transmissão da missa, quer pela RTP, quer por quem seja, esta ligação das pessoas que vão descobrindo. Aqui estão doentes, e agora nós estamos também a fazer essa experiência com a quarentena de estarmos doentes, fechados em casa, estamos impedidos de participar da celebração da comunidade, mas é muito importante termos consciência de que isto é fundamental para muita gente.
E desde logo as comunidades portuguesas espalhadas Exatamente. por todo o mundo. E É uma também, maneira de quem perceberem em Portugal não se pode que- deslocar a uma paróquia. Exatamente. Muitas vezes estão em lugares que não têm paróquias católicas, que é muito difícil deslocarem-se e muitas vezes ainda não percebem a língua. Portanto, muitas vezes vão à comunidade, mas antes participam da missa em português para perceber o que é que estão a celebrar. Tudo isso tem peso e importância. Regressemos então à Semana Santa, esta semana maior para os cristãos, enfim, normalmente o que aconteceria em muitas paróquias e também por iniciativa de muitas câmaras municipais ou juntas de freguesia era que os acontecimentos da Paixão e Morte fossem recriados nas ruas. E são normalmente, enfim, representações que ajudam também a celebrar aquilo que estes dias propõem. E tudo começaria, ou teria começado no Domingo de Ramos, não é? Neste último domingo, com essa entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Exatamente, que muitas vezes, aliás, é próprio da celebração, mas muitas vezes também, em muitos lugares, tem um relevo especial no espaço público. Há a procissão inicial da missa, não é? O inicial da missa, com a bênção dos ramos numa outra igreja, e essa aclamação de Jesus pelas ruas da terra. Eu fiz isso em várias paróquias, e mesmo na atual paróquia nós fazemos, quando podemos, fazemos num espaço público, embora muito pequena, mas tive paróquias em que se fazia um percurso razoavelmente grande e que era uma forma das pessoas se reunirem e manifestarem também aí a sua fé. E mesmo de outras procissões dos espaços, na Sexta-feira Santa, o Enterro do Senhor, as vias sacras, que muitas vezes para pessoas que não têm uma prática regular, mas estes momentos da Paixão do Senhor ajudavam-nos muito a viver a Páscoa. E eu vejo, por exemplo, estes elementos, mas logo no domingo de Páscoa também, principalmente para o norte do nosso país, o compasso. Que é a saída da cruz, a cruz florida, a mesma cruz que foi adorada na Sexta-feira Santa, mas que agora sai florida, e que percorria todas as terras e a todas as casas, todas as casas recebiam a bênção pascal. Que aclamação é esta que acontece no Domingo de Ramos, de Cristo Rei? É uma aclamação de glória, que depois contrasta com o Evangelho da Paixão que vamos ler a seguir. Portanto, é uma celebração em que lemos dois textos do Evangelho. No início, que de facto é da glória de Jesus, ele é proclamado rei, é aclamado rei, mas logo a seguir vamos ver no Evangelho da Paixão que os mesmos que o andaram a aclamar rei são os mesmos que o colocam na cruz. Por isso é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Tem essa memória, não é? Tem esta memória. Para Portugal este domingo seria também um domingo especial enfim, estava prevista, não é? Claro que foi tudo, entretanto, Portugal, adiado. Lisboa particularmente, eu este ano tinha previsto estar com os meus jovens em Roma, exatamente a recebermos a cruz e o ícone das Jornadas Mundiais da Juventude, que o Santo Padre iria receber dos jovens do Panamá e entregar aos jovens de Lisboa. Foi tudo adiado, como sabemos, e por isso, mas tinha algo de muito especial para a Páscoa deste ano. Mas pronto, Nosso Senhor vai-nos dando soluções para aquilo que vamos enfrentando. E chegará ao dia em que isso vai acontecer. Chegará também, o dia, também num dia dedicado a Cristo, aí já Cristo Rei, Cristo glorioso, não será ligado à paixão, mas à glória que... Foi adiado para 22 de novembro, exatamente, não é? Esta entrega dos símbolos da Jornada Se Mundial. Deus quiser, e se consiga controlar a pandemia nos vários locais, sim. Estaremos em Roma nessa altura para receber os símbolos. De facto, a recalendarizar tudo aquilo que normalmente... A Santa Sé sugeriu, em relação por causa da Semana Santa, em lugares que há forte tradição destes sinais da religiosidade popular, concretamente Espanha, que tem famosos, que se adie para setembro, para 14 e 15 de setembro, 14 de setembro, festa da Santa Cruz, e 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, para aí, nessa ocasião, poder, se houvesse muito interesse das comunidades, seria a data ideal, apontada pela Santa Sé exatamente, para poder
fazer essas procissões, porque tem alguma ligação à paixão do Senhor. Que marcam de facto esta semana. Vamos a cada uma das celebrações ainda depois de quinta, sexta, sábado e domingo. Há pouco o Padre Alberto Gomes já falou nesse encontro do clero com o seu bispo, em quinta-feira santa pela manhã. Claro que há um rito, não é, da bênção dos óleos. A renovação das promessas sacerdotais. É um dia da fraternidade sacerdotal. Esse é sobretudo o significado que ele tem, enfim, para o clero. Sim, é um momento de encontro. Deve ser praticamente a única vez no ano que o clero todo se encontra. E, portanto, é um dia vivido com muita fraternidade, com muita amizade, nosso encontro com o bispo e entre nós. E tem isso que é muito importante. Mas isto ainda é quaresma. E é muito. Eu aqui pedi, Paulo, penso que há um elemento importante que nós não podemos. Porque as pessoas começam a dizer: vocês falam de tríduo pascal, mas são 4 dias: quinta, sexta, sábado e domingo. Não é. Vamos lá fazer contas então. Exatamente. Não podemos perder uma dimensão muito importante, que é a forma como o judeu conta o dia e que a Igreja também conta o dia para as grandes celebrações. É assim, o dia começa ao pôr do sol. Por isso, a quinta-feira acaba ao pôr do sol. A ceia do Senhor celebra-se depois do pôr do sol, já em sexta-feira santa. Portanto, o primeiro dia é sexta-feira, que começa ao cair tarde de quinta e termina ao cair da tarde de sexta-feira. O segundo dia, sábado santo, começa ao cair da tarde de sexta-feira e termina ao cair da tarde de sábado. O terceiro dia começa ao cair da tarde de sábado e termina ao cair da tarde de domingo. E assim temos 3 dias. E estes dias é como uma única celebração. Nós começamos com a Eucaristia da Ceia do Senhor, portanto, em que nós, particularmente com 2 textos, o da segunda leitura, em que nos faz a narrativa da ceia. Não no contexto da ceia, mas Paulo fala-nos como é que Jesus instituiu a Eucaristia. E o Evangelho de São João, que nos relata o lava-pés, eles dão a tonalidade fundamental a esta celebração. Porque depois temos um momento único que este ano é omitido, que é o gesto do lava-pés, em que aquele que preside lava os pés a 12 irmãos, recuperando ou fazendo memória do gesto de Jesus na última ceia, em que lava os pés aos discípulos e que vem narrado no Evangelho de São João. Depois, a Eucaristia propriamente dita. Exatamente a instituição da Eucaristia. E nesse dia até a liturgia aconselha-nos, dentro dos possíveis, que a comunhão seja distribuída sobre as 2 espécies, sobre o pão e o vinho, sobre o corpo e o sangue de Jesus. E depois a Eucaristia é levada para o lugar da reserva, onde até à meia-noite se faz uma adoração do Senhor. E esta é o iniciar do primeiro dia. Essa memória da instituição da Eucaristia, que de facto depois se celebra em cada domingo muito especial. Sexta-feira, a cruz passa a ser a cruz o centro. O centro. Sexta-feira Santa, a celebração tem 4 elementos, portanto, a escuta da palavra de Deus. Começa de uma maneira característica. Começa em silêncio, e que aquele que preside e alguns os ministros prostrados no chão em oração, num silêncio profundo. Depois, a escuta da palavra de Deus, que culmina com a paixão segundo São João. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a oração universal. A oração universal que, na sua forma mais antiga, em que é apresentada uma petição e depois de um momento de silêncio é feita a oração sobre essa petição, que este ano a Santa Sé convida-nos a introduzir uma prece especial à volta da questão da pandemia. Depois, o momento da adoração da cruz, em que a cruz é apresentada e por 3 vezes se diz: eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspensa a salvação do mundo. E as pessoas adoram a cruz num gesto pessoal. Este ano, onde puder ser feito, não será com o gesto tradicional, que é do beijo da cruz, mas com uma genuflexão, uma inclinação profunda, mas um gesto de adoração. E por fim, a comunhão. A comunhão consagrada, o corpo do Senhor consagrado
na missa da ceia do Senhor, que é distribuído. E isto é o momento de celebração litúrgico central deste dia. Com certeza há a liturgia das horas antes de manhã, há algumas tradições que nos ligam, por exemplo, ao final do dia, a procissão do enterro do Senhor, mas tudo isso é religiosidade popular. Mesmo a via sacra, embora o Santo Padre a faça à noite, é muito importante percebermos porquê. É que a Itália não é feriado. Aliás, em Portugal só passou a ser feriado depois do 25 de Abril. Antes não era feriado Sexta-feira Santa. Portanto, as pessoas trabalhavam. Eu lembro quando era pequeno, as celebrações da Paixão do Senhor, que normalmente agora são às 3 da tarde, eram ao fim do dia. Porque as pessoas trabalhavam e, portanto, só depois do trabalho é que podiam ir celebrar. E o Papa em Roma celebra ao fim do dia por causa disso. Padre Alberto, só temos muito pouco tempo e muitas vezes é assim que acontece também. Para se falar da ressurreição há menos tempo. Mas claro, há pouco já referiu a Vigília Pascal, de facto como celebração central, e é o afirmar da vida que acontece nessa celebração. Exatamente. Há um momento, o fogo novo, portanto uma nova que vai nos significar Cristo ressuscitado, esse fogo que vence a escuridão da noite, as trevas. Depois a história da salvação na palavra de Deus. Depois o batismo daqueles que se prepararam ao longo tempo. Batismo, claro, tanto o fogo como o batismo este ano não se farão. Embora se benza o Sírio, não será dessa forma. A palavra de Deus este ano com certeza será mais reduzida. A proclamação não serão todos os textos previstos para essa noite. E depois culmina com a celebração da Eucaristia. E esse é o anúncio que se faz a domingo de Páscoa, nas várias celebrações e nos vários gestos. Sim, é isso que é Cristo ressuscitado, que se torna presente na vida da humanidade, dá esta vida nova, esta salvação e nos faz entrar neste caminho de plenitude que todos somos chamados. E é também a afirmação que interessa fazer nestes dias, diante, enfim, de alguma ou de muita incerteza. Exatamente, mesmo diante de toda esta incerteza, Cristo vence, Cristo dá-nos uma vida nova e Ele dá sentido à nossa vida. E por isso, nele temos de ter a nossa esperança. Fica essa afirmação essencial. Padre Alberto Gomes, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, apresentar o sentido desta Semana Santa e de cada um dos dias que a compõem, nas celebrações também que são propostas. Mais logo, falamos também sobre a Semana Santa na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Até lá, e este talvez seja um ano único para colocar no ambiente de cada casa a memória e a celebração dos acontecimentos desta Semana Maior para os cristãos. Siga as propostas que se espalham pelas redes de comunicação e acompanhe o significado de cada um destes dias. Fique bem, fique em casa. Até amanhã, se Deus quiser.